Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizar, vamos ligarmos a Deus e vamos falar as frases positivas para que elas sejam absorvidas do nosso inconsciente, que é divino por excelência. Gratidão. Agradeço ao meu lar, agradeço a minha cama, agradeço o meu travesseiro, agradeço os meus animais, agradeço os meus queridos pais, ao meu querido esposo, aos meus queridos filhos, Paulo, André, Denise e Andrei, aos meus queridos netos, Ricardo, Henrique, Lucas, Letícia, Eduardo, Fernando. Agradeço ao meu querido genro, José Henrique. Agradeço as minhas queridas noras, Cátia, Ana Cristina. Agradeço a dona Andréia, a Santina, ao Ronaldo, a Isabela, a Neuza, a Nadir, a Graziele, a Jéssica. Agradeço a todos os nossos amigos, agradeço aos meus queridos avós, aos meus queridos sobrinhos, aos meus queridos primos, aos meus queridos irmãos Luiz, Carlos, João, Mariazinha. Agradeço ao sol, ao mar, à luz das estrelas, agradeço a toda a natureza, agradeço aos meus grupos de estudos, agradeço às creches, aos asilos, às prisões, aos hospícios, aos hospitais, agradeço ao meu lar, a força do universo, agradeço às minhas queridas alunas, agradeço ao progresso da Casa de Lakshmi, agradeço a minha disponibilidade ao estudo, agradeço ao sol que me ilumina e me aquece, agradeço aos meus queridos alunos, aos meus queridos grupos, agradeço ao condomínio 28 de agosto, aos meus queridos vizinhos, agradeço à Casa de Lakshmi, ao seu progresso, e aos meus vizinhos de Ribeirão Preto. Agradeço a todos os que trabalham. Agradeço a ajuda espiritual que eu tenho. Agradeço aos meus queridos pais e irmãos. Agradeço aos meus queridos filhos e suas famílias. Agradeço ao meu ser, agradeço a minha capacidade de estudo. Agradeço aos meus queridos alunos, às pessoas que me auxiliam. Agradeço a minha dedicação espiritual. Agradeço os meus queridos amigos, agradeço ao meu discernimento, agradeço intensamente o meu lar, agradeço a minha alimentação perfeita, agradeço aos meus queridos animais, agradeço ao carinho que eu tenho, agradeço poder amar, agradeço poder saber amar, poder ser amada, agradeço saber escolher o melhor, agradeço ser dedicada, agradeço a minha dedicação aos estudos, agradeço poder escolher o melhor para toda a minha vida. Agradeço as belezas da natureza, agradeço fazer tudo com calma. Agradeço ao sol, à lua, ao mar, às cachoeiras sagradas, à beleza das flores. Agradeço a minha dedicação ao bem, à beleza e à verdade. Agradeço poder realizar tudo com calma e capricho. Agradeço fazer minhas obrigações com atenção. Agradeço ter consciência de cada passo que eu dou. Agradeço ser suave, agradeço poder auxiliar ao próximo. Agradeço melhorar mais e mais. Agradeço poder orar, poder meditar. Agradeço perseverar. Gratidão, gratidão, gratidão e amor no coração. Que assim seja para mim, para você que me ouve, para todos os seres da Terra e fora dela. Coloque esse vídeo tocando mesmo que você esteja dormindo, que isso vai entrar no seu inconsciente, que é divino por excelência. Gratidão, gratidão, gratidão. Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizar, vamos ligarmos a Deus e vamos falar as frases positivas para que elas sejam absorvidas do nosso inconsciente, que é divino por excelência. Gratidão. Agradeço ao meu lar, agradeço a minha cama, agradeço o meu travesseiro, agradeço os meus animais, agradeço os meus queridos pais, ao meu querido esposo, aos meus queridos filhos, Paulo, André, Denise e Andrei, aos meus queridos netos, Ricardo, Henrique, Lucas, Letícia,
Eduardo Fernando. Agradeço ao meu querido genro José Henrique. Agradeço as minhas queridas noras, Cátia, Ana Cristina. Agradeço a dona Andréia, a Santina, ao Ronaldo, a Isabela, a Neuza, a Nadir, a Graziele, a Jéssica. Agradeço a todos os nossos amigos, agradeço aos meus queridos avós, aos meus queridos sobrinhos, aos meus queridos primos, aos meus queridos irmãos Luiz, Carlos, João, Mariazinha. Agradeço ao sol, ao mar, à luz das estrelas, agradeço a toda a natureza, agradeço aos meus grupos de estudos, agradeço às creches, aos asilos, às prisões, aos hospícios, aos hospitais, agradeço ao meu lar, a força do universo. Agradeço às minhas queridas alunas, agradeço ao progresso da Casa de Lakshmi, agradeço a minha disponibilidade ao estudo, agradeço ao sol que me ilumina e me aquece, agradeço aos meus queridos alunos, aos meus queridos grupos, agradeço ao condomínio 28 de agosto, aos meus queridos vizinhos, agradeço à Casa de Lakshmi, ao seu progresso, e aos meus vizinhos de Ribeirão Preto. Agradeço a todos os que trabalham. Agradeço a ajuda espiritual que eu tenho. Agradeço aos meus queridos pais e irmãos. Agradeço aos meus queridos filhos e suas famílias. Agradeço ao meu ser, agradeço a minha capacidade de estudo. Agradeço aos meus queridos alunos, às pessoas que me auxiliam. Agradeço a minha dedicação espiritual. Agradeço os meus queridos amigos, agradeço ao meu discernimento, agradeço intensamente o meu lar, agradeço a minha alimentação perfeita, agradeço aos meus queridos animais, agradeço ao carinho que eu tenho, agradeço poder amar, agradeço poder saber amar, poder ser amada, agradeço saber escolher o melhor, agradeço ser dedicada, agradeço a minha dedicação aos estudos, agradeço poder escolher o melhor para toda a minha vida. Agradeço as belezas da natureza, agradeço fazer tudo com calma. Agradeço ao sol, à lua, ao mar, às cachoeiras sagradas, à beleza das flores. Agradeço a minha dedicação ao bem, à beleza e à verdade. Agradeço poder realizar tudo com calma e capricho. Agradeço fazer minhas obrigações com atenção. Agradeço ter consciência de cada passo que eu dou. Agradeço ser suave, agradeço poder auxiliar ao próximo. Agradeço melhorar mais e mais. Agradeço poder orar, poder meditar. Agradeço perseverar. Gratidão, gratidão, gratidão e amor no coração. Que assim seja para mim, para você que me ouve, para todos os seres da terra e fora dela. Coloque esse vídeo tocando mesmo que você esteja dormindo, que isso vai entrar no seu inconsciente, que é divino por excelência. Gratidão, gratidão, gratidão. Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizar, vamos ligarmos a Deus e vamos falar as frases positivas para que elas sejam absorvidas do nosso inconsciente, que é divino por excelência. Gratidão. Agradeço ao meu lar, agradeço a minha cama, agradeço o meu travesseiro, agradeço os meus animais, agradeço os meus queridos pais, ao meu querido esposo, aos meus queridos filhos, Paulo, André, Denise e Andrei, aos meus queridos netos, Ricardo, Henrique, Lucas, Letícia, Eduardo, Fernando. Agradeço ao meu querido genro, José Henrique. Agradeço as minhas queridas noras, Cátia, Ana Cristina. Agradeço a dona Andréia, a Santina, ao Ronaldo, a Isabela, a Neuza, a Nadir, a Graziele, a Jéssica. Agradeço a todos os nossos amigos, agradeço aos meus queridos avós, aos meus queridos sobrinhos, aos meus queridos primos, aos meus queridos irmãos Luiz, Carlos, João, Mariazinha. Agradeço ao sol, ao mar, à luz das estrelas, agradeço a toda a natureza, agradeço aos meus grupos de estudos, agradeço às creches, aos asilos, às prisões, aos hospícios, aos hospitais,
agradeço o meu lar, a força do universo, agradeço as minhas queridas alunas, agradeço ao progresso da Casa de Lakshmi, agradeço a minha disponibilidade ao estudo, agradeço ao sol que me ilumina e me aquece, agradeço aos meus queridos alunos, aos meus queridos grupos, agradeço ao condomínio 28 de agosto, aos meus queridos vizinhos, agradeço à Casa de Lakshmi, ao seu progresso, e aos meus vizinhos de Ribeirão Preto, agradeço a todos os que trabalham, agradeço a ajuda espiritual que eu tenho, agradeço aos meus queridos pais e irmãos, agradeço aos meus queridos filhos e suas famílias, agradeço ao meu ser, agradeço a minha capacidade de estudo, agradeço aos meus queridos alunos, às pessoas que me auxiliam, agradeço a minha dedicação espiritual, agradeço os meus queridos amigos, agradeço ao meu discernimento, agradeço intensamente o meu lar, agradeço a minha alimentação perfeita, agradeço aos meus queridos animais, agradeço ao carinho que eu tenho, agradeço poder amar, agradeço poder saber amar, poder ser amada, agradeço saber escolher o melhor, agradeço ser dedicada, agradeço a minha dedicação aos estudos, agradeço poder escolher o melhor para toda a minha vida. Agradeço as belezas da natureza, agradeço fazer tudo com calma. Agradeço ao sol, à lua, ao mar, às cachoeiras sagradas, a beleza das flores. Agradeço a minha dedicação ao bem, à beleza e à verdade. Agradeço poder realizar tudo com calma e capricho. Agradeço fazer minhas obrigações com atenção. Agradeço ter consciência de cada passo que eu dou. Agradeço ser suave, agradeço poder auxiliar ao próximo. Agradeço melhorar mais e mais. Agradeço poder orar, poder meditar. Agradeço perseverar. Gratidão, gratidão, gratidão e amor no coração. Que assim seja para mim, para você que me ouve, para todos os seres da Terra e fora dela. Coloque esse vídeo tocando mesmo que você esteja dormindo, que isso vai entrar no seu inconsciente, que é divino por excelência. Gratidão, gratidão, gratidão. Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizar, vamos ligarmos a Deus e vamos falar as frases positivas para que elas sejam absorvidas do nosso inconsciente, que é divino por excelência. Gratidão. Agradeço ao meu lar, agradeço a minha cama, agradeço o meu travesseiro, agradeço os meus animais, agradeço os meus queridos pais, ao meu querido esposo, aos meus queridos filhos, Paulo, André, Denise e Andrei, aos meus queridos netos, Ricardo, Henrique, Lucas, Letícia, Eduardo, Fernando. Agradeço ao meu querido genro, José Henrique. Agradeço as minhas queridas noras, Cátia, Ana Cristina. Agradeço a dona Andréia, a Santina, ao Ronaldo, a Isabela, a Neuza, a Nadir, a Graziele, a Jéssica. Agradeço a todos os nossos amigos, agradeço aos meus queridos avós, aos meus queridos sobrinhos, aos meus queridos primos, aos meus queridos irmãos Luiz, Carlos, João, Mariazinha. Agradeço ao sol, ao mar, à luz das estrelas, agradeço a toda a natureza, agradeço aos meus grupos de estudos, agradeço às creches, aos asilos, às prisões, aos hospícios, aos hospitais, agradeço ao meu lar, a força do universo, agradeço às minhas queridas alunas, agradeço ao progresso da Casa de Lakshmi, agradeço a minha disponibilidade ao estudo, agradeço ao sol que me ilumina e me aquece, agradeço aos meus queridos alunos, aos meus queridos grupos, agradeço ao condomínio 28 de agosto, aos meus queridos vizinhos, agradeço à Casa de Lakshmi, ao seu progresso, e aos meus vizinhos de Ribeirão Preto. Agradeço a todos os que trabalham. Agradeço a ajuda espiritual que eu tenho. Agradeço aos meus queridos pais e irmãos. Agradeço aos meus queridos filhos e suas famílias.
agradeço ao meu ser, agradeço a minha capacidade de estudo, agradeço aos meus queridos alunos, às pessoas que me auxiliam, agradeço a minha dedicação espiritual, agradeço os meus queridos amigos, agradeço ao meu discernimento, agradeço intensamente o meu lar, agradeço a minha alimentação perfeita, agradeço aos meus queridos animais, agradeço ao carinho que eu tenho, agradeço poder amar, agradeço poder saber amar, poder ser amada, agradeço saber escolher o melhor, agradeço ser dedicada, agradeço a minha dedicação aos estudos, agradeço poder escolher o melhor para toda a minha vida, agradeço as belezas da natureza, agradeço fazer tudo com calma, agradeço ao sol, à lua, ao mar, às cachoeiras sagradas, à beleza das flores. Agradeço a minha dedicação ao bem, à beleza e à verdade. Agradeço poder realizar tudo com calma e capricho. Agradeço fazer minhas obrigações com atenção. Agradeço ter consciência de cada passo que eu dou. Agradeço ser suave. Agradeço poder auxiliar ao próximo. Agradeço melhorar mais e mais. Agradeço poder orar, poder meditar. Agradeço perseverar. Gratidão, gratidão, gratidão e amor no coração. Que assim seja para mim, para você que me ouve, para todos os seres da terra e fora dela. Coloque esse vídeo tocando, tocando mesmo que você esteja dormindo. Que isso vai entrar no seu inconsciente, que é divino por excelência. Gratidão, gratidão, gratidão. Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizar, vamos ligarmos a Deus e vamos falar as frases positivas para que elas sejam absorvidas do nosso inconsciente, que é divino por excelência. Gratidão. Agradeço ao meu lar, agradeço a minha cama, agradeço o meu travesseiro, agradeço os meus animais, agradeço os meus queridos pais, ao meu querido esposo, aos meus queridos filhos, Paulo, André, Denise e Andrei, aos meus queridos netos, Ricardo, Henrique, Lucas, Letícia, Eduardo, Fernando. Agradeço ao meu querido genro, José Henrique. Agradeço as minhas queridas noras, Cátia, Ana Cristina. Agradeço a dona Andréia, a Santina, ao Ronaldo, a Isabela, a Neuza, a Nadir, a Graziele, a Jéssica. Agradeço a todos os nossos amigos, agradeço aos meus queridos avós, aos meus queridos sobrinhos, aos meus queridos primos, aos meus queridos irmãos Luiz, Carlos, João, Mariazinha. Agradeço ao sol, ao mar, à luz das estrelas, agradeço a toda a natureza, agradeço aos meus grupos de estudos, agradeço às creches, aos asilos, às prisões, aos hospícios, aos hospitais, agradeço ao meu lar, a força do universo, agradeço às minhas queridas alunas, agradeço ao progresso da Casa de Lakshmi, agradeço a minha disponibilidade ao estudo, agradeço ao sol que me ilumina e me aquece, agradeço aos meus queridos alunos, aos meus queridos grupos, agradeço ao condomínio 28 de agosto, aos meus queridos vizinhos, agradeço à Casa de Lakshmi, ao seu progresso, e aos meus vizinhos de Ribeirão Preto. Agradeço, agradeço, agradeço a todos os que trabalham. Agradeço, agradeço a ajuda espiritual que eu tenho. Agradeço aos meus queridos pais e irmãos. Agradeço aos meus queridos filhos e suas famílias. Agradeço ao meu ser, agradeço a minha capacidade de estudo. Agradeço aos meus queridos alunos, às pessoas que me auxiliam. Agradeço a minha dedicação espiritual. Agradeço os meus queridos amigos, agradeço ao meu discernimento, agradeço intensamente o meu lar, agradeço a minha alimentação perfeita, agradeço aos meus queridos animais, agradeço ao carinho que eu tenho, agradeço poder amar, agradeço poder saber amar, poder ser amada, agradeço saber escolher o melhor, agradeço ser dedicada, agradeço a minha dedicação aos estudos, agradeço poder escolher o melhor para toda a minha vida. Agradeço as belezas da natureza, agradeço fazer tudo com calma.
Agradeço ao sol, à lua, ao mar, às cachoeiras sagradas, à beleza das flores. Agradeço a minha dedicação ao bem, à beleza e à verdade. Agradeço poder realizar tudo com calma e capricho. Agradeço fazer minhas obrigações com atenção. Agradeço ter consciência de cada passo que eu dou. Agradeço